Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do Direito Penal, primeiro volume, parte geral, de acordo com a lei número 7.209, de 11 de julho de 1984, Damásio de Jesus, da editora Saraiva. Esta obra aqui. A clareza didática na exposição da matéria aliada à segurança e objetividade na formulação de conceitos fizeram a consagração desta obra nos meios universitários e forenses. Aliás, seu autor, além de integrar o Ministério Público do Estado de São Paulo, é professor universitário na disciplina de Direito Penal e coordena vários cursos preparatórios ao ingresso na promotoria. Desta intensa atividade e infere-se a respeitável experiência didática deste penalista, considerado por renomados juristas o mais significativo penalista da atualidade. Diz ele, em sua nota introdutória, não ter pretensão de originalidade e que as ideias centrais do livro foram coligidas em obras outras. Seria, prossegue, muito difícil apresentar um pensamento que já não tivesse sido exposto por algum penalista e por isso teve o cuidado de indicar em notas de rodapé os textos básicos que lhe serviram de fonte. Vai além. O ilustre professor não se considera penalista e sim mero estudioso do direito penal, que procura apresentar em palavras simples o que muitas vezes vem exposto de forma complexa. Na verdade, sua modéstia não tem maior fundamento. Essa obra já estava plenamente justificada pela clareza e simplicidade da exposição, mas, além disto, ocorre que o autor formula novas teses que muitas vezes se opõem à doutrina tradicional e a suplantam. Isso ocorre, por exemplo, com a teoria do finalismo, onde o autor formula concepções bastante arejadas e de maior oportunidade para a meditação pelo estudante ou pelo jurista. Tomemos, via de regra, as causas excludentes da antijuridicidade que passam a exigir um elemento subjetivo. Na doutrina tradicional, as discriminantes apresentam característica objetiva, bastando para sua incidência e satisfação de seus requisitos normativos. A legítima defesa, via de regra, existiria por si só, independentemente da intenção do agente. Na posição ora adotada, ao contrário, é preciso que realize o fato consciente das exigências de justificação. Apresenta o autor para o caso uma sugestiva hipótese. Supõe-se que o agente pretenda matar a vítima por vingança, praticando homicídio a tiros de fuzil, no exato momento em que ela vai injustamente golpear mortalmente um terceiro. No nome da teoria comumente acatada, a legítima defesa aproveita para o finalismo, entretanto, ausente a intenção de defesa, subsiste o homicídio. Esta é a solução que o autor considera mais correta. Assim, as excludentes da ilicitude exigem que o agente age de uma forma pré-estabelecida para defender-se. Fora daí, subsiste o crime. A orientação atende ao nosso Código Penal vigente, que, no estado de necessidade, determina a presença de um elemento subjetivo contido na condição de que a conduta seja realizada para salvaguarda de direito próprio ou alheio, no artigo 24. Vamos abrir em si agora. Vamos ao histórico, exceção e reações ao princípio legalista. Não obstante formulado em latim, o princípio da legalidade não tem origem romana, embora alguns pretendam o contrário. Uma exigente investigação histórica conduz a ver as origens reais do princípio no famoso artigo 39 da Magna Carta Inglesa de João Sem Terra, de 1215. Azua, porém, afirmava que as raízes do princípio de reserva se encontram nas instituições do direito ibérico, em data anterior ao Estatuto Inglês, pois já em 1188, nas Cortes de Leão, pela voz de Afonso IX, concedia-se ao súdito o direito de não ser perturbado em sua pessoa ou bens, enquanto não fosse chamado perante a cúria. O princípio inglês influenciou as obras de Farinaccio e Menocchio. Consagrou-se na América, onde a Constituição de Maryland, de 11 de novembro de 1776, em seu artigo 5º, rezava: as leis retroativas que declaram criminosos ou castigam atos cometidos antes da existência de ditas leis são injustas e incompatíveis com a liberdade. Foi, porém, na Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, do dia 26 de agosto de 1789, que o princípio foi formulado em termos precisos. Ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada. O princípio passou a figurar nas constituições revolucionárias francesas de 1791 e 1793. Após, instalou-se nas constituições de todos os povos e nos códigos de todos os países cultos. No Brasil, o princípio tem sido tradicionalmente uma garantia constitucional e uma norma de direito penal.
A Constituição de 1824, inspirada nas regras do individualismo político da Revolução Francesa, determinava: ninguém será sentenciado senão por autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita, no artigo 179-2. Com ligeiras variações, essa disposição foi reproduzida nas Constituições de 1891, da Primeira República, 34 com Getúlio Vargas, 37 com Getúlio Vargas, 46 pós-Getúlio Vargas, Hélio Gaspar Dutra, 67 na ditadura militar, e na vigente de 1988, no artigo 5º, 39. O artigo 1º do Código Criminal de 1830 declarava: não haverá crime ou delito sem uma lei anterior que o qualifique. E o artigo 33 rezava: nenhum crime será punido com penas que não estejam estabelecidas nas leis, nem com mais ou menos daquelas que estiverem decretadas para punir o crime no grau máximo, médio ou mínimo, salvo o caso em que aos juízes se permitir arbítrio. O Código de 1890, em seu artigo 1º, determinava: ninguém poderá ser punido por fato que não tenha sido anteriormente qualificado crime, nem com penas que não estejam previamente estabelecidas. A interpretação extensiva por analogia ou por idade não é admissível para qualificar crimes ou aplicar-lhes penas. O princípio da legalidade da lei penal está exposto no Código vigente em seu artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Exceção em reações ao princípio legalista. Na França, o princípio da legalidade se expandiu. Importante exceção representa a Inglaterra, em que ainda hoje a maior parte do direito não é escrito, statute law, mas sim costumeiro common law. Também o direito penal naquele país, em sua maior parte, é common law. Compreende as regras gerais concernentes às justificativas de atos criminosos, as definições das várias formas de homicídio, furto, falsidade e violência pública, bem como determinadas facetas do direito judiciário penal. Em relação à Inglaterra, não se pode falar em reação ao princípio legalista, mas sim em exceção. Reações tivemos na Rússia, Alemanha e Dinamarca. A Rússia negou eficácia. O artigo 6º do Código Soviético de 1926 dava o seguinte conceito de delito: reputa-se perigosa a ação ou omissão dirigida contra a estrutura do Estado soviético ou que lese a ordem jurídica criada pelo regime dos trabalhadores e camponeses para a época de transição à organização social comunista. Não se considerará como delito o fato que, não obstante, reúna os caracteres formais previstos em alguns dos artigos deste Código, careça de caráter perigoso pela sua manifesta insignificância e por falta de consequências danosas. O artigo 16 do Estatuto Repressivo rezava: quando algum fato perigoso não se acha expressamente previsto neste Código, o fundamento e a extensão da sua responsabilidade determinar-se-ão com atinência aos artigos desta lei que prevejam os delitos mais semelhantes. Era a adoção da analogia no sentido de poder criar crimes na ausência de previsão legislativa. A reforma de 25 de dezembro de 1958 trouxe o Código Soviético à legalidade dos delitos e das penas. O artigo 1º do Código passou a afirmar que a legislação penal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e de suas repúblicas define as ações socialmente perigosas consideradas crimes e comina as penas a serem aplicadas a seus agentes. E o artigo 7º, crime é toda ação ou omissão socialmente perigosa e prevista em lei penal. Na Alemanha, ao tempo de Hitler, a lei número 28 de junho de 1935, abolindo o parágrafo 2º do Código Penal de 1871, dispunha: será punido quem cometer um crime declarado punível pela lei, ou que mereça uma sanção segundo a ideia fundamental da lei penal e o são sentimento do povo. A sã consciência popular correspondia ao que o Führer determinava a todos. Atualmente, o Código Penal alemão, no parágrafo 1º do artigo 2º, preceitua: determina-se a pena e suas consequências de acordo com a lei que vigora ao tempo da infração. Na Dinamarca, o Código de 1930 prescrevia, em seu artigo 1º, cai sob a sanção da lei penal o ato cujo caráter delituoso é previsto pela lei dinamarquesa ou uma ação assimilável a tal ato. Admitiu o emprego da analogia como fonte criadora de infrações. A Itália, não obstante o advento do regime fascista, não obstante o advento do regime fascista, não se registrou exceção ao princípio da legalidade.
Então, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles garotos por quanto de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.